Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Antifé do YouTube, eu me chamo Júnior e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Espiritismo. Devo confessar a vocês que depois do meu primeiro vídeo que eu falei em relação ao Espiritismo, eu criei uma certa antipatia frente aos espíritos. Se você está falando bem da religião deles, tá ok. Agora se você está falando mal, tá errado ou fora de contexto. Eles chegam muitas vezes a ser arrogantes, porque eles acreditam piamente que o Espiritismo tem algum embasamento científico, o que evidentemente não tem. Vocês geralmente costumam citar pesquisas da época que minha bisavó era virgem. Pesquisas com éter, áurea, aparelhos que eram capazes de medir manifestações espirituais. Mas eu não vou entrar tanto nos detalhes em relação a isso aí não. Eu quero comentar com vocês em relação a outra coisa. Vamos entender um pouquinho sobre ciência. Quando você tem uma pesquisa consolidada, verdadeira, ela tende a não apresentar falhas metodológicas. Isso significa que você pode repetir a mesma pesquisa várias vezes e você vai chegar a resultados aproximados. Você pode concluir que algo pode ser verdadeiro após você excluir ao máximo as variáveis de interferência e correlação. Onde estão as pesquisas que dão base ao espiritismo nos dias atuais? Mas tem uma coisa que eu fico puto em relação mesmo à desonestidade intelectual. Determinado cidadão colocou ratinhos dentro de determinados locais e colocou a mão sobre eles e observou se haveria alguma mudança biológica em relação a isso aí. Mas, naquela extrema cara de pau, os espíritas pegaram essa pesquisa e saíram divulgando. Pesquisador da USP confirma eficácia de passe. Meus amigos, mesmo que essa pesquisa não tivesse tido diversas falhas metodológicas, tivesse realmente comprovado, se você colocasse a mão em cima de algum outro indivíduo, um outro ser, você conseguisse alterar pequenas coisas biológicas, nada iria sair ainda do que a gente conhece como nosso meio físico e químico. Isso nem de longe chega perto das alegações que o passe é capaz, algumas vezes, de curar doenças. Pega e lê a pesquisa desse cara. Você vai ver que, embora ela seja tendenciosa em algumas partes para questões religiosas, nada de alegações extraordinárias, tais como vocês querem que as pessoas acreditem. Foi claro? Ultimamente eu vi alguns falando sobre uma tal de doutora Beixo, que segundo alguns sites e fóruns espíritas, ela teria conseguido afirmar categoricamente a existência de espíritos, com base em testes de quíntuplo cego e médiuns certificados pelo Instituto Windbridge. Confesso que eu fiquei um tanto preocupado em tentar entender o que seria um médium certificado. Mas você termina de ler as várias reportagens que você tem em relação a essa doutora e você observa que você não encontra absolutamente nada. É aquele tipo de conversa onde você tenta enrolar aquela pessoa que está lendo. Muda de assunto, não conclui as premissas e quando você chega no final, você não chega a lugar nenhum. Falou e não falou nada. Afinal, em quesito de conversa para boi dormir, eu acho que o espiritismo ele é um tanto campeão. Mas vamos tacar um baldinho de água fria em relação a isso aí? Vem cá, meus amiguinhos, o que eu gostaria de entender por que basta ter muitas vezes um cético, um ateu em determinado local onde está tendo um encontro espírita, vai haver alguma materialização, incorporação, para que geralmente esse tipo de evento não aconteça. Será medo daquela pessoa que é cética desmascarar alguma falha? Outra coisa que eu não consigo entender em relação ao espiritismo são as chamadas psicografias. Quem já ouviu falar de Chico Xavier sabe que ele fez centenas e mais centenas dela. Mas, de uma forma muito óbvia, ele só fez tais psicografias nas línguas que ele conhecia. Português, sua língua nativa, inglês e espanhol que ele aprendeu. Mas um detalhe muito interessante, nas poucas psicografias que ele fez em inglês, você observa erros grosseiros de ortografia, onde uma pessoa que teria realmente nascido naquele determinado local, aprendido a falar inglês, dificilmente cometeria. Outra coisa interessante, por que você não tem psicografias em chinês, russo, francês,
Alguma língua morta, tal como o hebraico? Afinal, o principal conselheiro do Chico Xavier seria um suposto cidadão romano. Bastaria ele auxiliar Chico Xavier uma vez a escrever ao redor de câmeras algo em hebraico, grego, alguma língua há muito tempo esquecida, que ele calaria, fecharia a matraca, a boca de todos os ateus que duvidam dele, que o chamaram de charlatão, que o chamaram de falso, de picareta, mas não, é sempre aquele mistério. O interessante também é que muitas vezes alguns vêm apresentar pra gente uma série de desculpas. Porque não pode ter câmeras no local, vai interferir uma onda eletromagnética e não sei o que, vai atrapalhar. Meu amigo, o simples fato de você estar numa sala com energia elétrica passando já gera muito mais campo eletromagnético do que uma pequena câmera ou algumas câmeras alimentadas por bateria ou mesmo pilhas de 1,5 volts. Outra coisa que eu gostaria de entender, mas não menos importante, é por que essas entidades tão superiores, sendo elas boas ou ruins, elas não conseguem incorporar em nenhum momento em corpos de céticos ou ateus. Já imaginou se ela incorpora em mim para fazer uma psicografia? A repercussão que isso não tem? Quem sabe um presidente de algum país, alguém que esteja sendo filmado ao vivo, parecendo do nada, começa a escrever alguma coisa? Não precisa ser tanto assim, né? Tanta exposição, mas... Então eu vou vir aqui dispor o meu corpo físico para caso você, que seja espírita, médium, que se comunique com alguma entidade superior, para que faça com que esses espíritos entrem em contato comigo. Imagina a repercussão que isso não ia ter? Quantas almas vocês não poderiam salvar se eu parasse de fazer os vídeos que eu faço na internet? Pois é, eu sei que vai aparecer um monte de espírita nesses comentários aqui embaixo, dando um monte de desculpinha esfarrapada, porque isso, porque aquilo, porque você precisa acreditar primeiro, porque você precisa ter fé. Mas uma coisa interessante que eu vejo nisso aí é, quanto mais ignorante seja uma camada da população, mais ela acredita nesse tipo de coisa. Por que não acontece esse tipo de fato com a classe alta e estudada de nossa sociedade? Não é verdade? Então tá aí, espíritas, meus amigos, eu faço esse desafio para vocês. Mandem eles virem incorporar em mim. Enquanto isso não acontecer, vamos baixar um pouquinho a bolinha, vamos ficar caladinho. Porque se vocês pensam que vocês têm algum embasamento científico para dar suporte a esse monte de desculpa esfarrapada e fraudes, vocês não têm não. Baixa um pouco a bolinha, tá? E mais uma vez é isso aí, galera. Agradeço se você me assistiu até aqui. Vou pedir por gentileza, se você gostou do vídeo, clicar no botãozinho de joinha lá embaixo. Não gastar mais de 3 segundos para apertar em adicionar a favoritos. Quem sabe compartilhar nas redes sociais, Facebook, Twitter. Isso ajuda pra caramba na divulgação do vídeo. E mais uma vez, meu muito obrigado. Você já sabe. Se quiser mandar uma dica, sugestão, você pode estar conversando comigo pelo Facebook ou pelo MSN, que vai estar tudo aqui na descrição de como você pode entrar em contato comigo. Não deixe de comentar, certinho? Valeu, obrigado!